Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 51. Unir os elos do religare. Muito já se discutiu a respeito de como o homem deve pagar os seus erros a Deus, de que maneira ele se livrará dos pecados cometidos e quem tem o poder de perdoar os pecados humanos, a fim de que o homem possa se religar ao Criador. Nessa fase de infantilidade espiritual, por ignorar as verdades eternas contidas no Evangelho, o homem recorreu a todas as facetas possíveis, flagelos, rituais, penitências, oferendas, jejuns, abstinências, indulgências, etc., na tentativa de fugir da lei disciplinadora da justiça divina. Certo é que Deus não outorgou ao homem comum, eximir os pecados dos homens, quando em sua criação existe a justiça implícita na lei. Toda ação gera reação, toda causa gera efeito. Assim, diante da lei de Deus, cada homem é sozinho e deve colher o fruto da sua semeadura. A inconsistência doutrinária desses 20 séculos levou à descrença o homem que se atrelou ao materialismo, que lhe dava respostas imediatas, deixando-se conduzir pela ambição, pela vaidade e, acima de tudo, pela infalível soberba que a tais sincrasias se associa. Considerando que o cristão não encontrou saída para as suas dificuldades, nem justificativa lógica para as suas agruras, surgiu a angústia de muitos, a ansiedade de alguns, a infertilidade de tantos e o ceticismo dos superiores dirigentes do clero. Ora, se até mesmo o comando do alto escalão desvinculou-se da linha mestra do cristianismo, cujo modelo, o Nazareno Mestre, passou a ser figura estática e decorativa dos altares da contemplação, o magnetismo da proposta dele, alimentada pelos primeiros cristãos, foi se desvanecendo com o tempo, promovendo o facciosismo doutrinário do cristianismo. Quão diferente seria se as leis da reencarnação e de causa e efeito, ratificadas por Jesus de Nazaré, o representante do legislador absoluto, Deus, não tivessem sido abolidas dos cânones cristãos. O homem, nesses 2 milênios, teria galgado outro patamar de consciência e, obviamente, muito mais consciente, estaria unindo os seus elos que conduzem ao religare. Com a esclarecedora lógica e inquestionável doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, o Evangelho, como síntese da lei do Criador, deixa de ser um aglomerado de máximas doutrinárias pregadas nos púlpitos dos templos e passa a ser o norteador da vida do homem na terra. Não há religare quando as mesmas mãos que abençoam, criando elos que vinculam à eternidade, são usadas para práticas escusas. A mesma voz que clama aos céus lenitivo para si e para os semelhantes, acusa, agride, julga, critica, destrói, desfaz esperanças. Os mesmos ouvidos que registram a sinfonia da vida, a musicalidade da criação, aquecem maledicências alheias e se propõem a divulgá-las, mesmo na incontinência dos fatos patrocinados pela ignorância da fé. Os mesmos olhos que contemplam o alto, buscando um colóquio com a divindade, não têm acuidade para ver em seus semelhantes o lado luminoso, positivo, divino, crístico, uma fagulha de Deus. Assim, unir os elos do religare é graduar-se ao nível da misericórdia em que a vida é transparente, os atos espontâneos e consequentes, porque a alma estará imbuída de nobres propósitos e consciente de que, sem transparência, não há transcendência. Em sendo o corpo a projeção do espírito, para unir os elos do religare, é preciso que se considere o corpo como uma pérola preciosa, um santuário sagrado para a alma. A partir de determinado nível evolutivo, por ser o corpo moldado pela potência do espírito, que vai comandá-lo, se este ainda não
for tido como sagrado, a fim de que, na vida existencial, seja utilizado como meio experimental dos valores superiores, as consequências serão danosas, com corpos doentes, deformados, teratológicos, inibidos para os movimentos, as expressões e etc. O que significa que o espírito plasma o seu próprio corpo antes e durante a formação fetal. Zelar pelo corpo como santuário da alma denota a compreensão superior dos supremos objetivos do Criador. Com tal concepção, vai se distanciando dos impulsos da ferocidade, deixando-se de usar o corpo como meio para atender às emoções inferiores. Ao estar no corpo, o espírito mais qualificado procura aproveitar o máximo possível, dinamizando seu eu crístico para adquirir conhecimentos que o libertem da ignorância, da materialidade e do egoísmo. Os adventos crísticos, ao mesmo tempo em que levam o homem aos devaneios divinos, às utopias transcendentais para o exercício do eterno vir a ser, não se desvinculam das leis que regem os universos da forma. O religare se dá pelo binômio corpo-alma, pois é principalmente com o corpo que o espírito experimenta, trazendo do mundo exterior para o seu interior as novas aquisições, as quais serão responsáveis por seu karma positivo ou negativo. Dessa forma, individualmente, o espírito no corpo é livre para transformar em qualidades crísticas as suas ações, transcendendo a estrutura do campo de forças da personalidade, uma vez que ele é responsável pelo dinamismo causal. A nova mentalidade da civilização do terceiro milênio, mais esclarecida quanto aos haveres do Pai, não levará os instrutores espirituais ao holocausto simplesmente porque apresentarão propostas de reformulação individual, coletiva ou mundial. Já foi consumido o tempo em que os instrutores espirituais emergiram ensanguentados das duras provas impostas pelos desprovidos da eterna fé. Os espíritos da nova raça, destilados de todas as culturas do planeta, inicialmente terão as suas raízes fincadas na América Latina. Em seguida, espalhar-se-ão pelos 3 continentes resultantes da nova distribuição das águas dos 5 oceanos existentes atualmente, como consequência do ajuste do eixo da Terra com a sua verticalização em relação ao Sol. Com o exposto, o novo homem que estiver mais religado ao Criador, instrutor espiritual por excelência, será o verdadeiro pastor do rebanho humano, formado pelos mais conscientes quanto aos valores dos céus. As demais ovelhas, aquelas que arbitraram por permanecer com a cabeça inclinada para o chão, por certo não farão parte do rebanho da civilização do terceiro milênio na Terra. Os orientadores espirituais da Era de Aquário, sacerdotes e instrumentos da vida no planeta Terra, não precisarão lutar contra as forças biológicas dos demais humanos de nível espiritual inferior, porque a seleção natural fará com que permaneçam encarnados ou reencarnando somente os que venceram a animalidade e extirparam a ignorância. Com isso, o religare passará a ser uma constante intrínseca nas ações, independentemente de religiões. Os intérpretes das leis da vida, a serviço do eterno Pai na Terra, espiritualmente mais adiantados, serão os modeladores de consciências, os guias do mundo, amparados pelas naturais forças da evolução, pelo pensamento da história do planeta e, sobretudo, pela vontade de Deus. As humanidades dos redutos siderais serão sempre formadas com desigualdades espirituais, de forma que os homens mais evoluídos, instrutores mais lúcidos, orientem os de menor patrimônio espiritual. Mas, por se tratar da nova era, os falsos instrutores não terão sucesso. Obviamente que a natureza tem suas exigências de acordo com a função que o ser humano for desempenhar. O novo guia da sociedade deverá ter dado prova de ser verdadeiramente superior, não pelas avaliações de outros humanos, mas diante da lei do imponderável, encarregada pelo instinto profundo do comando da vida de conduzir os espíritos menores à presença dos mais conscientes em condições reais de auxiliá-los no religare. Justifica-se dessa forma o porquê de multidões intuitivamente projetarem e concentrarem suas aspirações
nos escolhidos pelos céus, mesmo sem uma explicação lógica e racional para o homem-espécie. As pessoas outorgam seu modelo, seu guia, seu ideal, seu ídolo, e motivadas sentem um impulso vital para religar-se ao Criador. É incontestável pelo exposto que sem luta não há mérito e, obviamente, não há elos fortes para religar-se a Deus, pois a luta para a aquisição de valores novos e imperecíveis é sinônimo de motivação à vida, renovação dos sentimentos, iluminação da inteligência para a aquisição de conhecimentos libertadores, os quais conduzem à sabedoria, à bondade, à justiça. Religar-se ao psiquismo cósmico é trabalho incessante, para não se tornar estressante, porque, premido por vontades alheias, deve o homem viver a glória das ações dignificantes de maneira espontânea e transparente, o que lhe faculta, pelo esforço iluminativo, unir os elos do religare. Devido à compreensão da lei de Deus, o homem vai se esforçando para superar o seu atavismo, sem se inibir a ponto de não viver as emoções humanamente normais, mas conquistando sentimentos superiores e formação crítica do caráter, pois quem ainda se encontra estagiando no plano das disputas de poder e domínio, facilmente queima os elos do religare com as labaredas do ódio, da vingança, da arrogância, da prepotência, do revide, por lhe faltar harmonia interior. Coloquemos o Evangelho na rotina de nossa vida e estaremos retornando à fonte da vida, Deus. Fim do capítulo 51.